O Deus é bom o tempo todo. Primeiro eu quero agradecer ao privilégio a qual o pastor Wellington nos deu hoje para estar ministrando a palavra do Senhor. É algo assim que eu amo, eu adoro. E eu sei que o Senhor vai fazer algo novo aqui nessa noite. Eu sei que Ele vai, porque Ele já começou a fazer desde o início, quando a Claudete começou já a ministrar ali. Então nós sabemos que o Senhor já está presente, já se faz presente. E Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar. E a palavra que o Senhor veio ao meu coração para estar aqui nessa noite ministrando é sobre arrependimento. Se estiver aí, ali. Glória a Deus. Veio muito forte essa palavra ao meu coração. Por quê? Porque chegou ao meu conhecimento, desde que eu estou aqui na América, de 5 pessoas que tiraram a sua própria vida. E 2 dessas pessoas eu pude ter o privilégio de falar de Jesus. E essas 2 pessoas tiveram uma história mais ou menos similar, a qual já tinha passado por vários processos, até mesmo psicológicos. Já buscaram ajuda, tiveram a chance de buscar ajuda por ter situações financeiras boas. Tinha uma família estruturada ali. E mesmo assim havia uma dor muito grande no coração dessas 2 pessoas, que eles não entendiam, mas como alguém já passou, no meu caso eu já passei por isso, eu pude entender e pude direcionar essas 2 pessoas. Mas mesmo assim elas tiveram a decisão de tirar sua própria vida. E para começar com esse tema, arrependimento, o Senhor está me ensinando em Deuteronômio. Essas 3 semanas eu estou estudando sobre essa palavra. E me chamou muito a atenção para estar passando num culto de domingo. Na verdade, o ministério a qual o Senhor me confiou é cura e libertação. Mas hoje o Senhor quer curar. Hoje o Senhor quer curar. Mas para nós obtermos a cura e a libertação, nós precisamos de Jesus. Não tem outro caminho. A cura ela vem, a libertação vem, se nós estamos em Cristo. Então nós temos que estar em Cristo. E para isso, o Senhor nos deu umas ordenanças, que é onde eu quero falar para você da palavra do Senhor, que muitos ainda nos tempos de hoje estão cometendo erros simultâneos e passando em geração em geração. Então eu queria que você abrisse já ali no tema Deuteronômio 4:1. Deuteronômio 4, verso 1 e o verso 2, para que você veja como está na Bíblia. Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus
de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Aleluia. Começando em Deuteronômio, capítulo 1, para chegar no capítulo 4, eu quero aqui dar uma pincelada, amém? Deuteronômio, capítulo 1, verso 8, diz assim: Eis que coloquei a terra diante de vós, ide e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente e a sua descendência depois deles. E eu vos falei naquela ocasião e disse: não poderei levar-vos sozinho. Aqui nós vemos Moisés com um povo que havia acabado de sair do Egito e visto vários milagres. Estou dizendo visto, eles viram vários milagres acontecendo. E ali Moisés já estava com um povo que rebelde. Que nós vemos que já estavam com um povo que precisava, ele, o próprio Moisés, precisava de ajuda. E ele disse, viu, sozinho eu não consigo levar todo esse povo. Sozinho eu não consigo. Eu creio que ele chegou, quando ele chegou para o papai, ele falou, viu, você está vendo ali o povo? Sozinho não dá. Pastor Wellington está aqui e diz assim, viu, papaizinho, você está vendo o povo a qual o Senhor colocou nas minhas mãos? Então, sozinho eu não consigo. Estou dando um exemplo. Ali no 12, no capítulo 1, verso 12, diz assim, ó, como posso sozinho suportar as vossas cargas, os vossos fardos e as vossas contendas? Tomai homens sábios e de entendimento e conhecido entre as vossas tribos, e os colocarei como líderes sobre vós. E me respondestes e dissestes, é bom que nós façamos o que dizes. Então, o povo concordou que Moisés levantasse pessoas para ajudar ele nessa missão. Da mesma forma, eu vou colocar um exemplo. Deus colocou pessoas para ajudar o pastor Wellington, que está em toda a igreja. Deus chamou Deus chamou todos da igreja para ajudar o pastor Wellington a atrair a atenção dos brasileiros aqui nessa América, para que aqueles que não conseguem mais direção, nós possamos ser um canal e trazer o povo ao entendimento. E ali eu pergunto para vocês concordam? É desse jeito que foi falado, Moisés falando para o povo. Vocês concordam que eu levanto líderes para me ajudar nessa caminhada? E ali o povo concordou. Glória a Deus por isso. Olha só, vamos continuar. No 16 diz assim,
E naquela ocasião ordenei aos vossos juízes, dizendo: ouve as causas entre os vossos irmãos e julgai com justiça entre cada homem e seu irmão e o estrangeiro que está com ele. Não fareis diferença entre pessoas e juízo, mas ouvireis os pequenos, bem como os grandes. Não temereis a face do homem, porque o juízo é de Deus. O juízo é de Deus. E a causa que vos for difícil, a trareis diante de mim, e eu a ouvirei. Olha só. Eu vou levantar líderes para me ajudar, Moisés dizendo. E ali eu vou dividir aquilo que a Fabrícia falou aqui. Eu já estava chamando ela de pastora, já estou até profetizando. Ela dizendo aqui sobre ordem. Ele estava colocando a casa em ordem. E ele disse, viu, esses líderes, eles vão ter o domínio e a justiça que não será deles, e sim de Deus, para julgar uma causa. Todo mundo está entendendo? Então levanta-se pessoas direcionadas, que teve uma concordância não só aqui na terra, mas também no céu. E ali, através desse povo, o Senhor vai fazer o quê? Coisas grandes. Essa é a promessa dele. Eu vou entregar a terra para esse povo. Então eu preciso colocar ordem na casa. Amém? E ali nós vemos que o nosso Deus, Ele é Deus de justiça. Ele criou leis. E essas leis, elas são irrevogáveis. Quando você vê a palavra qual eu falei em capítulo 4, verso 1, e no verso 2 diz que as palavras que contém, aonde? Nos estatutos e na palavra de Deus, elas não podem ser apagadas, arrancadas, tiradas, elas não podem. Então há o quê? Um justo juiz. Amém? Há um justo juiz. E quando nós falamos de arrependimento, o Senhor me leva nessa justiça, a qual eu vejo ali o ladrão na cruz, que está lá naquela cruz, e que ele não fez nada para o Senhor. Ali ele não fez exatamente nada. Ali precisou ele fazer o quê? Crer em Jesus e se arrepender. Não teve tempo nem de se converter dos seus maus caminhos. Ele não teve. Mas aquele que estava diante dele é aquele que sonda o coração e sabe exatamente quando uma pessoa está arrependida. Ou seja, quando uma pessoa chega até a mim e você fala, eu me arrependo, a gente olha para a pessoa e fala, ok, se arrependeu, mas e a intenção do coração dela? Eu posso ver? Não. Ninguém aqui tem o poder de ver o que verdadeiramente está sobre o coração daquela pessoa. Mas ali diante daquela cruz está um homem, a qual disse, viu, eu creio em você. Se lembrares de mim, não se esqueça de mim. O Senhor viu a intenção do coração daquele homem e disse, ainda hoje estarás comigo. Porque houve o quê? O arrependimento sincero e genuíno. Então, olha só a lei.
existe uma lei em que eu preciso receber Jesus. Como é esse receber Jesus? Exatamente é simbolizado como uma aliança. Aquilo que Fabrícia falou aqui mesmo. Vamos lá, gente. Nós estamos no casamento. Casamento da pastora Tati. Está todo mundo lá. Todas as testemunhas estão lá. Os padrinhos estão lá. Antes de obter o sim, vem o quê? Um contrato. E nós temos que estar ali em acordo. E todo contrato nós temos que ler, a gente lê. Se é um contrato financeiro, se é um contrato de uma casa, você não vai assinar qualquer coisa. Você vai ter que ler, você vai ter que falar que concorda e você vai ter que assinar. E vai ter testemunhas ali vendo tudo isso. Porque além da sua assinatura, vai ter a assinatura da testemunha. Aceitar Jesus, receber Jesus, é necessário entrar nessa aliança, nesse casamento. E como eu faço isso? Eu concordo que Ele entra na minha vida, porque tudo é na área, tanto na natural, quanto na área ministerial, quanto na área no reino dos céus, tudo é sobre a palavra. Então eu concordo, aceito. E qual é o segundo passo? Eu me batizo. Sim ou não? Não é isso que está dizendo? O Senhor Jesus, quando Ele veio como exemplo e Ele falou, viu? É necessário eu descer as águas, para que a palavra se cumpra, mesmo Ele não sendo pecador. Então, ali a gente faz verdadeiramente uma aliança, deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos e filhas do Senhor, mediante a igreja, mediante os céus, mediante a terra. Deixamos de ser a criatura e passamos a ser filhos de Deus. Para que se haja essas palavras se cumprindo na nossa vida, nós precisamos nos arrepender e converter dos maus caminhos. Ou seja, o arrependimento traz a conversão, a mudança de rota. Eu mudo aquilo que estava fora das ordenanças do Senhor. Mudo a rota. Esse arrependimento me dá acesso a ter a salvação. Me dá esse benefício de ser salva. Tanto é que eu falei do ladrão, ele foi salvo devido ao arrependimento sincero da parte dele com Deus. Só que não tem só isso na Bíblia. O Senhor fala do arrependimento, mas Ele também fala que Ele enviou Jesus como seu único filho para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida abundante é já. Não é na eternidade. A eternidade você vai ter acesso quando você recebe Jesus, quando você se arrepende e quando você converte dos seus maus caminhos. Isso já te dá a carta branca para a sua salvação. Mas e o resto que Ele promete? Aonde fica? Aonde fica quando uma pessoa te chama e fala assim, viu?
Eu estou anos e anos na igreja e não vivo essa vida abundante que vocês pregam. Está sempre faltando dinheiro, eu estou sempre enferma, meu casamento não deu certo, meus filhos são rebeldes. E eu oro, pastora. Eu jejuo, entro em intercessão, vou nas madrugadas, subo um monte, desço um monte, eu faço tudo. Por quê? Porque aí você vai ver que não é só o arrependimento e converter que vai nos dar a vida abundante. Aqui e agora. Então eu recebo Jesus, eu declaro perante os céus e a terra, entro em concordância, porque a igreja tem esse poder de ligar na terra, para que seja ligado no céu. Eu me batizo. E eu preciso confessar. Essa palavrinha confissão é que dá sim o acesso da vida abundante que você almeja. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vivendo isso. Eu falo que Jesus me trouxe na América para me curar e me libertar. Exatamente isso. Hoje eu tenho a plena convicção que Ele me trouxe aqui para me curar e me libertar. Porque até então, desde os 18 anos na presença do Senhor, nunca eu tinha vivido em prazo de tão pouco tempo resultados tão rápidos e imediatos. É algo assim, pum, instantâneo. Porque além daquele povo não obedecer, Israel não obedeceu Moisés, as ordenanças de Moisés, que eu vou falar isso para você. Ele, além de não obedecer, eles voltaram para a idolatria. Então, além da pessoa não obedecer nos tempos de hoje, ainda volta e volta pior, nos processos piores que já tinha enfrentado antes. No caso dessas duas pessoas, uma delas foi logo que eu cheguei aqui, me pediu pela internet e falou: olha, eu já passei por vários psicólogos, psiquiatras. Ele era uma pessoa que era professor de natação, os alunos dele passavam, sempre estava com medalhas. E quando cheguei, depois de um tempo que eu conversei muito com ele sobre Jesus, ele falou: eu vi a sua fé, e eu preciso de alguma palavra. Eu falei: me liga aqui, a gente vai conversar. E ali eu conversei, falei de Jesus. Falei: filho, precisa mudar a rota, você precisa aceitar Jesus. Tem que aceitar Jesus, Satanás quer te levar. Não permita. Tem que aceitar. Tem que cumprir a ordenança. Tem que cumprir a ordenança. E ele falou assim: mas eu sei, eu gosto de Jesus, eu amo Deus, eu não faço mal para ninguém. Toda vez é a mesma história. Só que há uma lei nos 10 mandamentos que diz assim: eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas abençoarei até 1000 geração. Aí a pessoa faz o quê? Se tem uma mãe e um pai que já ora, a mãe e o pai fala o quê? 1000 geração minha vai ser bênção, porque eu já paguei por muitos preços aqui.
Não se engane, igreja. Pelo amor de Deus. Não se engane. Porque se fosse assim, nós tínhamos que pegar a história de Salomão e rasgar. O que Davi fez? Adulterou, matou. Ele foi e se arrependeu? Sim. Mas por que ele se arrependeu? Porque ele foi confrontado. Ele não foi lá, chegou para Natã e disse assim: viu, eu vim aqui. O Senhor está, o Espírito Santo de Deus está me corroendo. E eu quero confessar o que eu falei. Ele não fez isso. Quantas pessoas estão esperando um profeta Natã chegar dentro da sua casa e falar para você: viu? Você precisa consertar isso que você fez lá atrás. Só que Davizinho se arrependeu, não confessou, porque quem confessou foi o Natã, que foi lá e revelou através de Jesus, através de Deus, certo? Veio a consequência? Veio a consequência. Visitou em Davi ou foi na geração de Davi? Na geração de Davi. A mãe de Davi era temente a Deus. O pai de Davi era temente a Deus. Davi teve vitória. Aí chegou Salomão no meio da história. E Salomão no meio da história, estava tudo bem. Mas o que ele fez? Caiu nas tentações, voltou para a idolatria. E a geração dele foi rei de novo? Mas não é 1000 geração, pastora, que é abençoado, já fez. Davi já foi lá, já guerreou, já batalhou, já se arrependeu. Não vai alcançar 1000 gerações? Pessoas se enganando. Vai alcançar 1000 gerações se a geração obedecer. Se ela, com os ensinamentos que você vai passar para eles, eles continuarem na obediência com o Senhor. Se elas se arrependerem, a eternidade, a salvação está garantida. Igreja, não tem outro lugar para nós ir. Nós somos eternos. O nosso espírito é eterno. Ou nós vamos para o céu, para o Senhor, ou nós vamos para Satanás. Não tem o meio termo. Não existe isso. Então eu me arrependo. O Senhor viu a intenção do meu coração e viu o meu arrependimento. Agora, se eu falo da boca para fora, vai valer? Não vale. É pessoa se enganando e se enganando. Você só vai ver isso quando chega uma pessoa, uma família totalmente destruída e começa a contar. Aí você vê como começa. Primeiro a família começa assim: eu casei mal. Eu não conhecia Jesus, eu nem sabia quem era, eu escolhi, eu me apaixonei, e está tudo certo, e minha mãe falou: não faz isso, não faz isso, essa pessoa não é boa. Eu desonrei sim minha mãe, eu desonrei meu pai, e agora minha vida está uma bagunça. Está uma bagunça, pastora.
Tem conserto? Eu me arrependi. Tem. A cruz te dá isso. A cruz te dá esse acesso. A cruz te dá esse benefício. Mas tem que ir até a cruz. A cruz não vai até você. Você que tem que decidir. Você que tem que escolher. Para obter esse acesso, você precisa dar esse passo. Eu vou falar de mim. Primeiro namoradinho, antes do meu marido. 14 para 15 anos. Escondido da mamãe e do papai. Enforcava a aula para ir namorar. Só namorar, beijinho naquela época, não era que nem hoje não. Beijinho, meu irmão descobriu. Depois de um mês que eu estava namorando, ele descobriu. E disse assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Ou você conta ou eu conto. O que você prefere? Eu falei, eu prefiro eu contar. Por quê? Porque ele era uma pessoa que bebia, que se drogava. Eu não, mas ele sim. E o meu irmão descobriu e falou, eu não acredito. Eu não era cristã, igreja. Mas no meu coração eu era. Amava Jesus, amava Deus. Mas ainda não tinha me convertido. Mamãe, estou namorando. Quem? O fulano. Meu Deus, misericórdia. Misericórdia. Você concorda? Você aceita? Ela, não, eu não aceito. Mas eu gosto tanto. Mas eu quero tanto, eu gosto tanto. Sabe os adolescentinhos? Então. A segunda opção que você tem que ter, assim, a segunda escolha que você tem que tomar, assim, extremamente, mas extremamente cuidado, é os relacionamentos que você tem. Principalmente um casamento. Por quê? Porque graças a Deus o Senhor me escolheu. Eu vou dizer bem assim a palavra. Graças a Deus Ele me escolheu e me tirou daquela relação. Teve compaixão de mim e não precisou eu fazer nada. Próprio Deus arrancou, tirou Ele da minha vida e logo em seguida colocou o meu esposo que é hoje, que é o meu marido. Mas eu era rebelde também. E hoje eu não tenho problema nenhum em falar isso. Antes eu tinha vergonha. Agora eu não tenho problema nenhum, porque ajuda os jovens e os adolescentes a abrir a visão. As roupas que eu vestia eram as roupas vulgares. Eu ia atrair o que para mim com roupas vulgares? O que eu ia atrair para mim? Se eu queria me casar com um príncipe, o que eu iria atrair para mim só? Andando de qualquer jeito, vestindo de qualquer jeito. Eu ia atrair aquele tipo de pessoa. Jesus teve compaixão de mim. Voltando para as duas pessoas que cometeu esse ato, e que não foram só, mas foram várias e várias, e se você pegar famílias, você vai ver que várias pessoas estão cometendo esse mesmo ato. Elas não sabem o tamanho da dor delas, elas não conseguem controlar a dor delas. E eu não consegui controlar essa dor. Só que eu tinha uma causa. Situação terrível dentro de casa. E eu não concordava com nada daquilo que a gente estava passando ali. E ali veio o sentimento de suicídio. E eu não entendi o porquê.
mas eu quis fazer. Eu fui até o local para fazer. E mais uma vez o Senhor teve misericórdia de mim. Só que, olha só, a desonra aos pais é algo muito sério. A desonra aos pais atrai para nós, veja só, você que talvez saiu até do país e deixou pendência no Brasil. Eu não sei para onde vai o vídeo. Mas talvez você está mudando até de estado, mudando e deixando pendências e achando que está tudo certo, porque aceitou Jesus e se arrependeu. Está certo para você, com a sua eternidade. Vida abundante você não vai ter. Não vai ter. E os seus descendentes também não. Olha como é sério isso. Todo pensamento meu era devido às coisas que os meus antepassados haviam feito lá atrás e eu não sabia. Mas não foi cancelado? Não. Por quê? Porque há essa lei, a lei da herança. A lei da responsabilidade, eu vou lá e me arrependo. A lei da responsabilidade minha, eu vou lá, me arrependo, converto dos meus maus caminhos. E está tudo certo com a eternidade. Mas e a outra lei, que eu não sabia? Pastora, mas foi cancelado. Não foi. Se foi na sua vida, glória a Jesus. Na minha não foi. E de muitas e muitas pessoas não foi. E a palavra de Deus diz que vai até a 3ª e 4ª geração. Moisés estava com o povo ali, rebelde. E eu quero falar essa palavra para você, ó. Aleluia. Aqui, ó. No verso 32 diz assim, ó. No entanto, nisto não crestes no Senhor. Vamos voltar um pouquinho antes, ó. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, pelejará por vós, conforme tudo que fez por nós no Egito diante dos vossos olhos, e no deserto, onde vistes como o Senhor teu Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que fostes até que chegastes a este lugar. No entanto, nisto não crestes no Senhor vosso Deus. Eles estavam lá e eles não creram. Antes disso, no 23, e o dizer me agradou bem, e tomei 12 homens dentre vós, um de cada tribo, e eles foram e subiram o monte, e chegaram ao vale de Escol, e o espiaram. E eles tomaram em suas mãos o fruto da terra, e o trouxeram até nós, e nos trouxeram a palavra e disseram, é uma terra boa, a que o Senhor nosso Deus nos dá. Mesmo assim não quiseste subir, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus, e murmuraste em vossas tendas, e dissestes, portanto o Senhor nos odeia, e nos trouxe da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? O Senhor estava dizendo para ele que eles não iriam mais, que não adiantava eles entrar naquela guerra, que ele não estaria com eles. Quantas pessoas estão entrando em guerras e o Senhor não está com eles, porque ainda não houve o acerto, o conserto. Não houve o conserto. E vai indo, a pessoa vai indo, e o conserto não foi feito.
e ora, e jejua, e o conserto não foi feito. Ah, pastor, a minha vergonha, a sua vergonha é maior do que aquilo que o Senhor tem para entregar para você e para a sua descendência? Eu falei tudo isso para o segundo, para o primeiro eu não sabia disso. Ele falou: eu não quero saber de Jesus. O único que pode libertar e curar é Jesus. Eu não quero. Quantas pessoas estão se rebelando contra o Senhor, estando dentro da igreja, e não estão acertando as suas pendências, e achando que está tudo certo. Olha a história, vê se o Senhor estava com ele. O próprio Deus falou: eu não estou com eles nessa batalha. Por quê? Eles viram, depois que fizeram algo desagradando ao Senhor, e se arrependeu. Mas mesmo assim, o Senhor não esteve com eles. E disse para eles: viu, vocês não vão entrar nessa terra, mas os seus filhos irão. E Moisés fala desse jeito: nem eu vou entrar, por causa de vocês. Vocês, quando eu pego algum caso, também gosto de resolver problema dos outros. O meu era mais difícil, bem mais difícil. Mas quando eu pego um caso de uma família, e essa família está assim, a gente olha que é uma família que está em fase de crescimento, mas ainda obtém várias coisas para se consertar, e a gente orienta, e a família obedece, a família obedece, ou seja, não só um obedece, a família obedece. Em prazo de 2 meses, eu estou dizendo, 2 meses, eu vi a transformação. 2 meses. O que estava travado, destravou. Enquanto ficava só orando, jejuando e não acertando as suas pendências, continuava. Quando falou, sabe do que mais? Deixa a vergonha de lá, eu fiz mesmo, eu assumo e confesso. Pronto. A chave da vitória chegou. Em 2 meses. Financeiro destruído, não tinha jeito de maneira nenhuma mais, não tinha solução mais. Quando a pessoa falou, olha, eu vou falar, e a família entrou em concordância e falou, não, só Jesus é Senhor, as coisas abriram. Anos orando. Aí tem uns que falam resposta de oração. Também. Mas precisou tirar da mão do Satanás a procuração que ele tinha contra a sua vida. Enquanto isso não aconteceu, até na minha, por isso que eu falo que eu cheguei aqui, estou num processo de cura e libertação. Eu estou nesse processo. Eu estou sendo curada por Jesus e sendo liberta por Jesus todos os dias. Eu entendi
que o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas aqui, mas que nós precisamos consertar aquilo que está escondido. Nós precisamos. Igreja, eu não tinha na minha época discipulador, pessoas para me orientar, eu não tinha. Eu não tinha uma intercessora para orar comigo, eu não tinha isso. Hoje nós temos acesso a isso. Você pode se abrir com o seu discipulador, você pode falar com o seu discipulador, você pode falar, arrancar das trevas, das mãos de Satanás, aquilo que está te condenando. Você tem acesso a essa chave aqui e agora. E ainda tem pessoas com medo, com vergonha. Olha aqui, no 41. Então respondestes e me disseste: pecamos contra o Senhor. Subiremos e pelejaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E depois que havíeis cingido cada homem as suas armas de guerra, e estivestes prestes a subir o monte, e o Senhor me disse: dize a eles, o Senhor dizendo a Moisés: dize ao meu povo, não subais, nem pelejeis, pois eu não estou entre vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. E eu vos faleis e não ouvistes, mas rebelastes contra a ordem do Senhor, e subistes com arrogância o monte, e os amorreus que habitavam naquele monte vieram contra vós, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos destruíram em Ser até Horma. E voltastes e chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos deu ouvido. Mas eles se arrependeram, pastora. Olha aqui, eles se arrependeram, se respondeu: olha, pecamos contra o Senhor. Nós vamos mesmo assim. Pecamos contra o Senhor, se arrependeu, mas nós vamos continuar desobedecendo. Ele falou: não subas, porque não estou com vocês ali. O que eles fizeram? Subiram. Quantas pessoas dentro da igreja que o Senhor está falando: não vai, eu não estou nesse negócio. Eu não estou nessa situação, eu não quero você ali, você não faz parte mais daquele mundo, eu não quero. E você continua, achando que só por estar na igreja, por ter aceitado Jesus, está tudo certo. Eu era assim, igreja. Eu era assim, porque eu falo era mesmo. Não sou mais, em nome de Jesus. Não vai ficar em você. Vai para a sua geração. Vamos lá. Meu esposo aqui. Ok? Emerson, já estou profetizando, tá? Emerson aqui, em concordância, chegando em casa, tivemos um dia difícil, um dia ruim, só que nós dois estamos na mesma ligação, sabemos sobre o arrependimento, da confissão, e ele justificado pelo Senhor, porque ele já foi batizado, os dois na mesma aliança. Chego em casa: amor, pequei contra o Senhor. Eu já tiro a procuração da mão do Satanás na mesma hora. Eu estando em concordância ali, porque precisa de dois
meu esposo é a igreja concorda, desliga da terra, é desligado do céu, e na mesma hora Satanás não tem mais poder contra aquilo que eu acabei de cometer. Mas e se não um só dentro de casa? Um só ali. Você entrando em santidade e o outro fazendo tudo que é errado ali. Como fica isso? Se a aliança do casamento é um contrato de ambas as partes acordado, testificado, testemunhado, que já agora você não é mais um, você não é mais dois, você é um só. A esposa ora e o marido blasfema. A esposa busca uma só carne. A esposa busca, a esposa se arrepende, chama o discipulador, eu quero confessar. Aí a outra parte tá uma bagunça e quer que a vida prospere. E quer abundância na terra que o Senhor prometeu. Quer. Aí vem o quê? Os arrogantes. Que diz dessa forma, é a Bíblia que está dizendo. Aí vem os arrogantes que fala, a minha vida está indo tudo bem. Mas não pensa na geração. Não pensa. Por que sua vida está tudo bem? Talvez seu pai, sua avó, alguém ali estava orando lá atrás, veio a bênção para você, como aconteceu com Salomão, mas Davi passou. Salomão não precisou guerrear, recebeu. Mas e a geração de Salomão? Pastora, mas aquele ali não faz nada para o Senhor, você vê prosperar, mas você não sabe o que aconteceu lá atrás, quanta oração teve, quanta renúncia teve, você não sabe disso. Aí a pessoa recebeu a bênção, mas agora está estragando tudo para a próxima geração. E começa nos filhos. Quando a pessoa entende isso, abre a visão para isso, estou dizendo eu. Pronto. Você pegou a chave da vitória na hora. Você quer consertar sua vida já, você não quer deixar para amanhã. E ainda, eu passo para os filhos dessa mesma forma. Vem aqui. Vem aqui. Maria, você pecou hoje. Ela faz assim, ó. O que você fez? Eu dancei uma dancinha do mundo. Falei, tudo bem. Vamos cancelar isso, não é para fazer de novo. Mas mãe, não é para fazer de novo. Se você se arrepende, não faz de novo. Agora, se você não se arrepende, só está falando da boca para fora, não adianta nada. Eu já estou ensinando a próxima geração aquilo que não foi passado para mim. Já estou criando o hábito nela do arrependimento e da confissão. Chamei minha mais velha, filha, mãe, você sabe todos os meus pecados, hein? Você já sabe tudo, não tem o que esconder da senhora. Não, mas vamos conversar, talvez tenha alguma coisa aí que você queira se abrir. Não trave a sua vida, como aconteceu na minha. Anos e anos dentro da igreja, e falando para mim mesma, tá tudo certo, eu e Jesus. Você pode mudar para a América, mas aquilo que você fez no Brasil está lá. Você pode mudar de país, de estado, mas aquilo que você fez está na mão de Satanás.
É a procuração que está na mão dele e não vai somente afetar você com as consequências. Pensa na sua geração, pelo amor de Deus. Homens que estão aqui hoje, são o sacerdote do lar, são os provedores, os protetores, aqueles que protegem, aqueles que oram pela sua casa, aqueles que impõem as mãos para abençoar seus filhos. Quantas pessoas ainda vai em busca da felicidade, tendo a felicidade dentro do seu próprio lar e não vê a abundância que o Senhor já está dando ali. Eu quero ser feliz. Teve uma história que chegou assim: pastor, eu quero ser feliz. Filha, mas essa bênção que você está se relacionando não está na mesma visão. Você já caiu naquele casamento lá. Você lembra que você passou lá? Por desobediência. Você lembra dos choros, das angústias, de tudo que você passou lá? Então você quer... Não, mas vai mudar. Vai mudar, eu sei que vai. Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonado. Eu falo, vai cair na mesma cilada, e não é maldição de pastora não. Sinto muito. Não, mas eu vou justificar ele, você vai ver só, eu vou justificar ela, vai dar tudo certo. Abra a sua visão pela misericórdia de Deus hoje. Não faça aliança com pessoas de mente dividida. Não fecha contratos com pessoas que não servem o mesmo Deus que o seu. Não contrata funcionários. Pastor, é isso mesmo. Igreja, eu vivi isso na empresa a qual eu estou agora. Era uma divisão. Saiu todo mundo. Eu cheguei na empresa, via palavrão, pornografia, vi de tudo ali. Falei, Senhor, aqui não vou ficar não. Que ambiente é esse? O Senhor fez uma coisa assim do outro mundo. E ficou eu e o chefe só. Os dois crentes na empresa. Eu falei, eu vou ser mandado embora também? Ele falou, não. Nós que vamos começar tudo de novo. 2 pessoas. Deus tirou tudo. Lá quem trabalha agora é só pessoas que creem em Jesus. Não tem um que não crê em Jesus ali. A empresa quadriplicou em 3 anos. E pessoas ainda querendo fazer, dar um jeitinho, porque a pessoa é assim, assado, vou dar um jeitinho, converte ela primeiro. Que eu fiz com as minhas discípulas, falei para elas desse jeito, olha, eu quero dar para vocês um desafio para esse ano, o quê? Converter, trazer uma pessoa para o Senhor, uma. Ivana chegou já com 2, pastora, já consegui meus 2 genros, já se batizou, eu falei, ota glória! Cada um traz um. Até o final do ano, desafio vocês. Todo o encontro nosso, que é toda semana, o que vocês estão fazendo? Elas passam o relatório do que elas estão fazendo, investindo para ganhar uma alma para o Senhor. Agora imagina essa igreja inteira faz isso. A igreja inteira. Porque tem crente, igreja, que já está na igreja há tanto tempo e ainda precisa de oração. Não, filho, você tem que ajudar. Você lembra aqui que o Moisésinho falou, eu sozinho não consigo. E você está lá ainda na imaturidade, pedindo oração. Cresça.
que a obra precisa de você. A obra precisa de você. Vai se consertar, chama a gente, chama aqui a liderança, os homens, chama os homens, eu quero me consertar com o Senhor hoje. Seja homem. As mulheres, tem as mulheres aqui, eu quero me consertar com o Senhor hoje. Seja mulher. Jovens, vocês têm a oportunidade de fazer muito mais do que a gente está fazendo. Mas se vocês brincarem nessa era de agora, infelizmente, aqui eles pediram, pequei contra o Senhor não estava mais com eles ali. Não quero ouvir isso do Senhor. Não quero ouvir isso do Senhor. Eu não estou com você. Eu não estou com você. Tem mãe que acredita. Tem pai que acredita. Quando os filhos estão na droga, Jesus está lá. Jesus está lá. Jesus não está no meio das drogas, não. Jesus não está lá. Jesus é santo. Jesus é santo, Deus é santo. Pastora, mas ele sentou com os pecadores, sim, aqueles que vieram até ele. E aqueles que se arrependeram. Estou lá na balada, Jesus está aqui comigo, Ele não está com você. Escute, abre a sua visão. Não está com você. Ele não está no meio da desordem, como já foi dito aqui. Você está aprendendo de Deus e está dançando para o mundo. Ele não está com você. Não se engane. Não se engane. Você está na igreja e está ofendendo, falando algo, ainda com xingamento. Ai, Jesus está comigo. Ele não está nesse negócio. Não está. Jesus é santo. E Ele diz: eu bato a porta, eu não entro se você não abrir. Ele não vai entrar na sua vida se você não quer. E se você quer, Ele está ali para te perdoar, para pegar os seus pecados e jogar no mar do esquecimento, cancelar todos eles, transformar a sua vida, trazer vida em abundância, porque é isso que a palavra de Deus diz. Pessoas acreditando ainda, eu preciso passar por isso, eu preciso passar por isso, só que ainda não consertou a vida. E eu preciso passar por isso. Você não precisa não. Ah, meu filho precisa passar por isso porque ele precisa dar um testemunho lá na frente. Não precisa não. Não precisa. Não se engane. Eu me enganei muitos anos. O que eu estou vivendo agora eu nunca vivi. Eu nunca vivi. E eu sei que eu vou viver muito mais daquilo que o Senhor sonhou, pediu e tem para mim, para realizar na minha vida. No 4:23, só já estou acabando. E o fim. Cuidai-vos para que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e fazer-lhe alguma imagem de escultura, ou a semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor e um Deus ciumento. Ele não está no meio da bagunça. Ele não está. Ele é o fogo
consumidor e ele é ciumento. Saia de lugares que não provém, você está lá. Saia de alianças que não provém, você está com essas alianças. Saia. E o fim, o 30, quando estiveres em tribulação, e todas essas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus, e se obedeceres a sua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem esquecerá o pacto de teus pais, que Ele jurou a eles. Quando estiveres em tribulação e todas essas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus e se obedecer, precisa voltar e precisa obedecer. Precisa, porque aquele que não está em Cristo está morto. Não está desviado, está morto. Precisa voltar e obedecer, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. Ele não te abandonará e nem te destruirá, nem esquecerá o pacto que Ele fez com os teus pais. Ele não vai esquecer. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor, eu estou muito arrependido. Eu estou muito arrependida. E o primeiro passo, eu quero aceitar Jesus como meu suficiente Salvador perante a igreja do Senhor. Eu quero assinar esse contrato. Eu quero